Bom dia. Quero, em nome do Colégio Harmonia, agradecer a participação de todos vocês em mais um encontro online elaborado com muita responsabilidade, visando sempre oferecer o melhor conteúdo, com assuntos que agregam conhecimento, que agregam valor, e nesse sentido, temos a honra de apresentar mais um convidado especial. O tema de hoje, como o cérebro aprende, da criança à adolescência, abordando a aprendizagem, a neuroplasticidade, sobre os estímulos, enfim, assuntos que despertam muito interesse. Mas antes de eu apresentar oficialmente a nossa convidada, quero agradecer a participação da Fernanda Oliveira, que é coordenadora do relacionamento do colégio. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Agradecer a participação da Amanda Essenberg, a psicóloga do Colégio Harmonia. Bom dia, Amanda. Bom dia, Edilson. Bom dia a todas as famílias do Colégio Harmonia. É uma oportunidade, um prazer ter uma referência em neuroaprendizagem, Adriana Foz, aqui conosco. Exatamente isso, Adriana, Amanda. E a Amanda, ela está na nossa biblioteca, não é uma imagem não, né, Amanda? Você está aí com os livros aí, nossa biblioteca. Agradecer também o nosso staff, né, o coordenador do ensino médio, o Yudi Cleito, né, que é coordenador do ensino médio de tecnologias educacionais. Obrigado, Yudi. O Carlos Eduardo também, que está nos ajudando aí, da TI. Enfim, agradecer, agora um agradecimento especial a todos vocês que nos assistem agora, pais, alunos, convidados, ex-alunos, mantenedores, enfim, todos que acreditam, eu tenho certeza disso, que será um assunto muito importante, é um assunto muito importante. Bom, enfim, agora eu tenho a honra, então, de chamar e apresentar a Adriana Foz. A Adriana tem um currículo extenso aí, e Adriana, para saber não cometer nenhuma falha, esquecer alguma coisa, eu vou pedir, então, por favor, que você faça uma autoapresentação, né, fale um pouco sobre a sua carreira, enfim, e já te agradeço, né, é uma honra a gente contar com você aqui. Bom dia, Adriana, e mais uma vez, obrigado. Imagina. Bom, Edilson, muito obrigada. Na verdade, eu agradeço a todos vocês, aos pais, aos professores, aos amigos, aos filhos, de todos do Colégio Harmonia, e também eu vi que o colégio foi tão generoso que vocês abriram, né, para outras escolas, para outros pais. Então também agradeço a presença aí de todos, e aliás, agradeço principalmente vocês me receberem na casa de vocês, porque hoje, né, em pleno 2021, temos esta possibilidade, que nos foi, de certa forma, imposta, não é? Mas que hoje é a nossa realidade, tanto do ensino híbrido, quanto desta conexão de uma maneira mais presente em nossas vidas, tanto conexão entre pessoas, como conexão por meio do digital. Então, eu que agradeço. E já que nós estamos falando de cérebro, só vou dar um spoiler aqui, que o agradecimento, né, a gratidão, é uma competência emocional que tem rede cerebral, e é uma das redes mais fortes do cérebro. Então, agradecer não é só meramente falar, né, que eu agradeço. Quando a gente de fato agradece, a gente faz muitos benefícios para o nosso cérebro, para o nosso organismo. Bom, eu não costumo me apresentar, mas como tudo é desafio, não é? Então vocês me lançaram um desafio e aqui lá vou eu. Eu fiz aqui, coloquei para vocês um breve histórico, né, do meu trabalho, que na verdade se inicia há mais de 30 anos, né? Eu entrei na educação sempre em direção aos estudos do cérebro. Então, desde que eu entro na USP, na educação, eu já ali começava as minhas sinapses, vamos dizer, as minhas conexões para compreender como que o principal órgão de aprendizagem
trabalha, não é? Porque, como vocês vão ver hoje na nossa apresentação, não existe outro órgão do ser humano mais competente, mais representativo da aprendizagem. Então, falando em vocês estão acompanhando? Vocês estão vendo a apresentação? Não, Adriana, ainda não. Agora sim, isso, perfeito. Então, tá bom. Então, obrigada. Então, não apareceu sua... Então, não apresenta... Tá, não tem problema. Então, eu volto um pouquinho para trás. Eu achei que eu já tinha... Aqui é o início, né? Era essa imagem que eu tinha colocado anteriormente. Eu coloquei aí só algumas especificações para a gente não perder muita coisa. Mas eu coloco aqui esse breve histórico porque tudo que tem realmente valor tem história. Né? E foi muito interessante porque quando eu fui conhecer um pouco o Colégio Harmonia, eu vi que vocês têm uma longa história, né? História é credibilidade, história é conteúdo, né? E por isso que eu também faço um pouco, às vezes, a linha do tempo, para ver também a história do meu trabalho. Então, aí que eu, com essa linha do tempo, obviamente, ela não retrata a história da minha vida profissional, que eu tenho mais de 30 anos, né, de história profissional. Mas aqui tem bastante informação sobre o meu legado como educadora que busca a neurociência para conhecer e divulgar a ciência da mente, né, a ciência da aprendizagem. Aqui são algumas das instituições, dentre as privadas e públicas, porque faz parte da minha história falar também falar e trabalhar com as instituições públicas. E aqui vamos para a agenda, como eu até tinha comentado com o Edilson, que eu vou fazer uma apresentação hoje para vocês, vamos dizer, bastante, de certa forma, racional, no sentido de ser fácil para vocês compreenderem quais são os pontos que é importante que nós possamos tratar para falarmos de um tema que parece complicado, né? Porque estamos falando de como o cérebro aprende da infância à adolescência. Como pode ser isso, né? Como que eu vou poder trabalhar esses dados com vocês, pais, professores, e às vezes até, eventualmente, alunos que eu vejo que às vezes assistem também. Mas fato é que vocês vão ver como vai ser muito, espero, né? Vai ser muito gostosa esta apresentação, porque, na verdade, nós somos o nosso cérebro. Então, a gente falar do nosso percurso, né? Do percurso das nossas possibilidades, dos nossos potenciais e também das nossas vulnerabilidades. Então, esta agenda de hoje, ela vai contemplar o aspecto de se neuroconectar com os desafios da educação do século XXI, em um mundo pós-Covid. Então, não tem como nós falarmos de um assunto sem contextualizar na nossa realidade, e esta é a nossa realidade. Também abordarei o cérebro, quer dizer, a capacidade que temos para aprender das crianças e dos adolescentes, nos aspectos tanto do seu amadurecimento, como do seu desenvolvimento, das suas capacidades e dos nossos limites. E também vou falar das vulnerabilidades e também das competências, tanto mentais, socioemocionais e cognitivas, ou seja, do ser integral. E eu fiquei muito confortável quando, então, eu recebi o convite da escola, né, do Colégio Harmonia, porque uma palavra que eu uso muito é uma palavra que é muito usada também por vocês, está na coluna, né, assim, vamos dizer, dorsal da escola, que é o aspecto da integralidade. E vocês vão, então, ver que isso é atávico, né, isso faz parte do que entendemos como competência, como excelência, como o melhor
para este desenvolvimento do jovem, que é a integralidade. Então, vamos aqui. Passa para mim. Então, a gente começa, eu vou começar um pouco com, né, o cenário, esse cenário que todos compartilhamos, todos, não é nem todos de São Paulo, do estado, nem todos do Brasil, é todos do planeta, né, que nós já até estamos cansados, acho que nós estamos agora entrando numa fase mais de saturação, né, das questões que envolvem a Covid, mas fato é que esta é a nossa realidade, a realidade de um cérebro, né, de um organismo que é extremamente capaz do aprendizado, que precisa desenvolver suas competências, sejam elas competências cognitivas, emocionais, coragem, planejamento, vontade e todos os outros elementos. Também falamos de quem? De um aluno, né? Do professor, da escola, dos pais, porque quando hoje falamos de educação, não podemos tirar nenhum destes protagonistas, não é? Então, a escola, a família e o jovem, por si só, fazem parte desta educação de excelência. Não é só o papel da escola, não é só o papel dos pais e nem só do aluno. O próprio contexto, né, do Covid-19, que traz e vai continuar trazendo diversos desafios para todos nós, tanto de informações, de conduta, né, e fecha a escola e abre escola, e novos protocolos. Então, estas agendas vão ocorrer e vai ser a nova tônica do mundo, logicamente, então, também do Brasil e da escola. E um outro aspecto que não temos como não falar com propriedade, que é a tecnologia. A tecnologia, eu sempre costumo dizer, a tecnologia desde um lápis é tecnologia, até a robótica, né? E a tecnologia que é fruto da capacidade do cérebro humano, ela é imperativa, porque hoje a tecnologia, ela é necessária, ela é importante e ela pode colaborar e muito, né? Como tudo depende, na verdade, do como que a gente usa, né? Então, quais são os desafios para essa educação de um jovem, de uma criança, de um adolescente desse século XXI, do mundo pós-Covid? Eu fiz um levantamento essa semana, para não ficar, né, porque hoje, como eu falei, as agendas são diárias, né, então não adianta a gente ter uma pesquisa do mês passado, porque a gente já tem que refazer a pesquisa, onde eu fiz um levantamento de grandes universidades pelo mundo e de pesquisas, né, então, e aí fiz um apanhado dos principais desafios, né, para esta educação. E nós vimos o quê? Que a insegurança financeira é um aspecto bastante evidente e que todos teremos que conviver. Independente do montante que cada um tenha, dos recursos, este é uma questão. Manter a família envolvida nos estudos também é um outro grande desafio, uma vez que hoje o ensino, ele é híbrido, né? Então, a família tem um papel muito importante na aderência, né? E na própria, vamos dizer, na própria articulação deste ensino. Um outro desafio, que é o desenvolvimento socioemocional e cognitivo. Isso não é novidade, eu mesma, na minha história profissional, já trabalho o socioemocional há bastante tempo, enfrentei muitas feras, que na época não entendia-se que isso era de menos valor, de menos valia, mas faz 20 anos que eu venho trabalhando a importância do socioemocional. Por quê? Porque simplesmente ele faz parte do cérebro, e se a gente
tem um cérebro, né, que nós todos temos, não tem como nós não relevarmos aquilo que é pertencente a este órgão, a sua capacitação e a sua otimização. Estudar em casa e online, né, como a gente aqui também já mencionou, é um desafio. Por quê? Como vão ser essas avaliações? Quais são as responsabilidades? De quem são as responsabilidades, né? Como criar uma nova agenda de disciplina? Como fica o foco? Porque a gente sabe, e já tem estudos muito robustos mostrando que o foco do jovem na atenção ao digital é muito diferente, né? E como aproveitar melhor essa tecnologia em prol do estudo, em prol da aprendizagem de excelência. A equidade, a inclusão e o acesso, né, às informações também é uma outra pauta bastante importante em todas as pesquisas de qualidade que a gente tem feito. O relacionamento intra e interpessoal. Hoje, mais do que nunca, vocês vão ver, porque eu vou mostrar dados para vocês e as fontes seguras, a solidão entre os jovens, a insônia que a gente achava que era uma coisa só de adulto, né, tá ficando mais constante, está ficando mais evidente entre os jovens. Claro, vão ter jovens de comunidades X ou Y, de escola X ou Y, mas a gente tem que colocar que hoje, como o jovem, ele é do mundo, né, não tem como a gente criar hoje um jovem com uma bolha. Então, a gente tem que entender o que acontece com os jovens deste mundo. E este relacionamento hoje é muito importante da gente ter essa compreensão. Palavras como frustração e ansiedade, nós vamos ouvir cada vez mais, porque elas são não só questões e circuitos do nosso cérebro, mas hoje, com o tipo de mundo, de vida, acaba, esses estados emocionais acabam sendo mais evidentes e mais necessários de serem cuidados. Vão ter menos atividades físicas, né, a gente está vendo isso por conta do isolamento social, e o contato com a natureza, nós vamos precisar repensar, porque, e o futuro? Esse futuro que é já presente, né? Então, aí fica, desses desafios, a gente tem um maior, que é como que a gente continua desenvolvendo integralmente, ou a integralidade, apesar deste isolamento social que é real, e que a gente não sabe se amanhã, ou daqui a um mês ou dois, nós vamos ter de novo, ou um novo lockdown, certo? Então, tudo isso nós temos que ter nessa nossa agenda diária. Eu tenho, e lembrando que esses dados que eu tenho, não só das pesquisas, mas também do meu próprio trabalho no consultório. Eu trabalho há mais de 30 anos como terapeuta, né, como terapeuta cognitiva, e fica tão evidente, né, não só então no consultório, mas nas palestras, nos espaços de trabalho que eu vou, que corroboram, logicamente, com esses dados todos de pesquisa. Veja só, esta pesquisa bastante recente, que até foi divulgada também pela BBC, que fala que neste momento, as doenças mentais nas crianças pioraram, nesse caso na Inglaterra. Como foram os países que primeiro chegaram a ter o problema da Covid, naturalmente, e pela competência que eles têm de pesquisa, vão ter resultados mais evidentes, né? Os problemas mentais por idade na Inglaterra, olha o que aumentou. Vejam os meninos entre 5 a 10 anos, de 11,5% só na fase da pandemia, foi para 17,9%. Dos jovens, né, dos pré-adolescentes, dos adolescentes entre 11 e 16 anos,
de 11,2% foi para 15,3%. E vejam as meninas, né? De 7%, as meninas menores, as crianças de 5 a 10, foi para 10,8%, e as meninas entre 11 a 16, de 13,9% foi para 20,1%. Então, olha só o impacto real e do hoje que está havendo nas crianças escolares, né? E a gente vai ter que trabalhar para dar conta disso, né? Eu gosto muito dessa frase do Max Weber, que é: às vezes você tem que deixar a vida virar de cabeça para baixo para aprender como viver do lado certo. E é isso que todos nós estamos tentando fazer, principalmente porque a gente sabe que quando tem aquela famosa frase, né, depois da tempestade vem a bonança, mas nós temos uma grande oportunidade de acertar, de refazer e de fazer as coisas ficarem muito melhores. E como será este mundo pós-Covid, segundo uma outra empresa bastante renomada, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, da McKinsey, que ele aponta que o que está acontecendo hoje traduz-se num novo grande salto da humanidade. O ser humano, segundo esta empresa, no centro de toda e qualquer ação, mais próximo e transparente. A resolução, a urgência e a agenda diária, que não é uma só, são normalmente várias, e isso as crianças já estão, vamos dizer, trabalhando nas suas mentes, nos seus cérebros, nas suas vidas, né? E da reforma é que virá as oportunidades, a reimaginação dos valores e de propósito. Um mundo cada vez mais compartilhado e colaborativo, pois seremos eminentemente mais digitais. Então, este estudo mostra este caminho que está sendo feito hoje, né? Porque o caminho, eu sempre brinco, o caminho se faz no caminhar. E essas mudanças todas estão acontecendo no nosso grande órgão do aprendizado. É este órgão que é capaz de se reorganizar quando você não sabe mais o que vai ser o dia do amanhã. É este grande órgão que nos traz a capacidade de sobreviver, de trabalhar com as emoções, de modificar e se adaptar. Então, este órgão, que tem mais de 35 mil genes, que tem trilhões de sinapses, e que muda todo dia, e que, principalmente, é único, integral e singular. Este cérebro, a gente tomou mais contato com a existência e com a importância dele, porque eu tenho certeza, cada um de vocês, se vocês fizerem esta, vamos dizer, né, essa parada, né, de como que foi o início do ano passado, quando teve o primeiro lockdown, onde a gente ficou sem chão, né, muitos de nós sem saber o que ia acontecer, a ansiedade, o medo, todas essas situações que são eminentemente típicas do nosso cérebro, do que é chamado cérebro reptiliano, que é aquele cérebro que trabalha por instinto, que trabalha pela sobrevivência, que vai sentir o coração bater, que não vai entender porque está tendo tanto cansaço por diante de tantas mudanças, porque vai ficar tão necessitado a usar as principais, vamos dizer, regras, né, da sobrevivência, que é prestar atenção no que come, em como dorme, em como se move, né, que são as regras principais desse cérebro reptiliano. Depois nós sentimos também
o cérebro límbico, né, que então o reptiliano é aquele cérebro mais interno da gente, aí vem o cérebro límbico, e depois vem o neocórtex, mas o cérebro límbico é o cérebro das emoções, e a gente viu como emoção não é perfumaria, como emoção faz parte do ser humano, faz parte do cérebro. Sem a emoção, para nos defender, para nos organizar, para nos colocar o que é necessário, como o medo, como a tristeza, como a alegria, nós não temos uma grande ferramenta de sobrevivência e mais, de poder se reinventar. E o próprio neocórtex, que é a última camada, vamos dizer, do cérebro, que pertence mais aos mamíferos e principalmente nós, seres humanos, que consegue trabalhar as emoções em prol de ações, de mudanças, da criatividade, da inovação. Então, eu fiz um apanhado aqui um pouco genérico, mas para a gente entender o quanto que o nosso cérebro trabalhou e o quanto que nós precisamos também dar espaço e entender o cérebro para que a gente possa tirar o melhor dele, né? Eu gosto muito dessa imagem, né, onde fala e resgata um binômio antigo que ao longo da humanidade teve sempre essa questão, né, é natureza ou é ambiente, a natureza é mais importante que o ambiente é mais importante, e cada vez mais a gente tem informações do quanto que a natureza e o ambiente, né, essa integralidade, essa conexão, né, é do que se trata. E cada um de nós, novamente falando, um ser único, singular, e ao mesmo tempo múltiplo de possibilidades, é resultado de heranças biológicas, de um patrimônio genético e, principalmente, do ambiente e do aprendizado. E estes aspectos, eu vou só trazer rapidinho, coisas que já são, informações que já são bastante, já são evidenciadas já há bastante tempo, isso não é novidade, que quais são as regras, né, e os limites desse cérebro. Por isso que as escolas, por isso que as famílias que conseguem lidar com regras e limites, vão ser famílias cujos seus filhos vão ter mais, vão ser mais competentes, né? Por quê? Porque o cérebro em si tem regras e limites. Né? Eu costumo brincar assim, se a gente quer usar melhor um celular, a gente tem que conhecer pelo menos o básico dele, né? Não adianta a gente não saber que existe tecla para teclar, para o que ele serve, né? Como que a gente pode usar. Eu não preciso saber como é que monta um celular. Então, eu não quero que vocês aqui, pais, professores, alunos, saibam como que o cérebro funciona no sentido mais, né? O que é o núcleo accumbente, quais são as particularidades da plasticidade cerebral no sentido das suas moléculas, das mudanças, não é disso que se trata, mas é o básico, né, para a gente poder usar melhor, que eu brinco quando eu atendo os jovens, né, eu falo assim, o seu principal computador, cara, não tá aqui na tua mão, tá aqui dentro, é ele que você tem que cuidar, porque aí, você cuidando desta máquina aqui, você cuida melhor de todas as outras máquinas ou de todas as outras coisas que estão fora da sua cachola, como eu costumo dizer. Olha que coisa bacana isso. Eu gosto muito desse gráfico, porque esse gráfico mostra as janelas de oportunidade dos períodos sensíveis. Vocês vão ouvir falar, e cada vez mais, em algo, né, numa frase intitulada Neuromitos e fatos na educação. Este título eu dei para uma série de vídeos e de conversas que foi intitulada Neuroconversas, pela Neuroconnect, que é essa empresa da qual eu sou diretora, porque nós começamos a ver o quanto de dúvidas e quantas neurofakes
estavam sendo divulgados na educação, e o quanto isso estava atrapalhando a educação de pais e a educação de alunos por parte de professores, das escolas. Então, depois até fica um convite para vocês, isso é aberto, é gratuito, para todos que se inscreverem, é uma espécie de um simpósio, vamos dizer, aberto a todos, falando dos principais neuromitos e das principais dúvidas que os pais e os professores têm sobre o que tem de evidência sobre a aprendizagem. Uma delas, e nesse sentido, bom, para isso, depois eu passo para vocês, é só vocês entrarem no site da NeuroConnect, tá? Mas, falando deste principal, né, existe um neuromito famoso que é que nós precisamos desenvolver o máximo cérebro nos primeiros anos de vida. Por que isso é um neuromito? Porque cada fase tem a sua importância. O cérebro, não é à toa que tem milhares, né, de anos, se você pensar o cérebro do homem das cavernas e de hoje, o cérebro não é muito diferente. Por quê? Porque a maneira como ele foi feito é muito bem feita. Então, não tem o que nós possamos fazer de tão diferente para mudar as suas competências. O que nós precisamos é respeitar o básico dele e entender que cada um tem uma potencialidade, tem uma história, né? A gente falou aqui da história da Adriana, da história da escola e da história de cada um dos filhos de vocês. Mas então essa informação que eu vou trazer para vocês é bastante importante porque elimina, né, descarta esse neuromito de que não existem janelas de oportunidade e que também a gente precisa dar toda a estimulação nos primeiros anos de vida. Isto não é real, isto não é ciência, tá? Veja só, a visão, existem aspectos do cérebro, do ser humano, que de fato a gente precisa estar muito ligado em determinadas épocas do desenvolvimento. Então, por exemplo, aqui a visão. Se você não dá uma estimulação visual para uma criança, desde que ela nasce, até mais ou menos os seus 18 meses, 4 anos, ela vai ter uma maior dificuldade de perceber as informações visuais. Ou seja, existe uma janela de aprendizagem para as questões visuais, assim como para o controle emocional, assim como para as formas de comunicação, para a linguagem, não é? Agora, o cérebro, ele pode ser estimulado e modificado sempre, só que existem, sim, momentos mais propícios, mais sensíveis do que outros, tá? Então, isto é evidência. Eu, falando tanto de cérebro assim, e falando tanto de história, eu não posso deixar de compartilhar com vocês algo que é muito importante na minha história e que tem tudo a ver com a história do meu trabalho. Porque eu, como comentei com vocês, eu sou educadora de formação e fui trabalhando, né, a minha vida profissional, tecendo, né, os aprendizados do cérebro nas questões ligadas à aprendizagem. Mas veja só como a vida é. Eu mesma vou ter um grande terremoto no meu cérebro, né? Então, eu tive um AVC aos 32 anos de idade, um derrame bastante grave, um AVC hemorrágico, que me deixou com muitas limitações, eu fiquei sem movimentar a parte do corpo, né? Porque, para quem não sabe, quando a gente tem um problema no cérebro, um derrame no cérebro esquerdo, o corpo direito, o corpo oposto é que vai ser acometido. Então, eu fiquei com uma certa paralisação do corpo, perdi a fala, a capacidade de memorizar, e diversas outras questões bastante complicadas, que não é o meu mote agora de falar, mas eu estou trazendo isso para vocês verem o seguinte. Eu fui buscar, né, e aprender como que o cérebro pode se reorganizar. Porque como que alguém que perdeu, já na fase adulta, neurônios, porque quando você tem um derrame, existe morte neuronal, né? Como que a gente pode recobrar as funções? Como que eu, que fui atingida na parte motora,
ando, corro, atingida na parte da fala, falo e falo muito, né? Então, para mim, foi um grande aprendizado, né? Aquela coisa de fazer o limão da limonada, o que é a plasticidade do cérebro, que é esta característica que é para todos os cérebros, não é para o meu, não é para o seu, é para todos, é uma característica do cérebro, que ela vai ser otimizada conforme os estímulos que eu tenho do meu ambiente. E com este legado, com esta experiência, eu fui buscar não só mais informações, né, fui aprender bastante, falta muito, né, sempre, mas principalmente o que é a plasticidade emocional. Foi aí que eu cunhei esta palavra, este termo, para a gente entender que, além do que o cérebro oferece, nós temos que buscar outros elementos para nos tornar mais capazes e para que a gente possa fazer um caminho que é único, mas que é único em termos de competência. Então, nesse processo, eu desenvolvi e estudei, na verdade, né, 14 competências, né, tá aqui 13, mas são 14 competências, dentre elas a perseverança, a gratidão, o foco e por aí afora, e essas competências todas, elas têm substrato neural, a perseverança tem uma rede no cérebro, a gratidão, como eu falei para vocês, uma rede no cérebro, a criatividade, a paciência, e como tudo isso foi importante, não só para a minha recuperação, mas como eu comecei a perceber como essas competências são fundamentais no desenvolvimento de todo ser humano. E isso é o que hoje os principais estudos mostram, os principais centros de estudo mostram. Competências cognitivas não é mais tão novo, né? O Howard Gardner, já na década de 90, de 80, trazia que nós tínhamos que olhar para além das competências da linguagem e da lógica, porque cada ser humano era dotado de diversas redes, que na época não se chamava rede, mas hoje a gente sabe que são redes, que possibilitam várias competências, como a música, como a lógica, como a linguagem, como os aspectos e a competência interpessoal, intrapessoal, a competência corporal sinestésica, mas também hoje a gente já tem muitas evidências do que é chamado capacidades socioemocionais, ou o que hoje as escolas estão incluindo, a aprendizagem socioemocional, que também hoje é bastante robusto o entendimento do quanto que você desenvolver estas habilidades socioemocionais são fundamentais para um desenvolvimento integral do cérebro e mais, que hoje, no mundo de hoje, né, lembra daquela agenda que a gente fez, que eu ia colocar o que hoje, né, o que é a atualidade, que é o que importa. Isso que foi fantástico, que depois eu me acabei também estudando, foi uma outra pesquisa que eu mostro aqui para vocês um pouco mais adiante, que é o autocontrole. Ele não só é importante porque ele prediz uma boa competência cognitiva, mas, sobretudo, ele é importante para as questões ligadas à saúde, à segurança e à prosperidade. Agora, o que é, né, esse tal autocontrole e o que ele faz parte? Ele faz parte do quê? Ele está onde, né? Então, o autocontrole, ele faz parte de um circuito do nosso cérebro, que faz parte, por sua vez, do chamado funções executivas. Talvez não seja importante vocês saberem que tem esses nomes, mas eles têm nomes. E as funções executivas, elas são várias, né? Dentre elas, a gente destaca aqui 3, que é o autocontrole, que é resistir à tentação e promover a concentração. A memória de trabalho, que é conservar as informações e estabelecer prioridades. Então, quando você consegue cultivar, treinar na criança
esta memória, né, que ela guarda informações para dizer, bom, é mais importante eu estudar agora do que eu ir brincar. Eu posso primeiro estudar, depois brincar, né, ou eu posso estuda, brinca, estuda, né, essa memória, ela é muito importante para diversos aspectos, principalmente saúde mental. E a flexibilidade tão importante para diversas questões da nossa saúde mental, que é, por exemplo, pensar de forma criativa e de se adaptar para resolver problemas, né? E, então, essa é a pesquisa que eu falei para vocês, que é uma pesquisa muito robusta, feita tanto na Inglaterra quanto na Nova Zelândia, tem uma replicabilidade gigantesca, mostrando, olha que coisa fantástica, o quanto que o autocontrole, ele de fato, essa pesquisa foi feita, vocês verem, do nascimento de uma criança até os 32 anos desta mesma criança, com vários indicadores de neuroimagem, indicadores de testes de diversas naturezas, inclusive testes de laboratório, mostrando o quanto o autocontrole, ele, de fato, prediz o sucesso, tanto da saúde, quanto da prosperidade, quanto da segurança. Quem tiver mais interesse, pode entrar na pesquisa, tá bom? O adolescente, que eu acho importantíssimo da gente não deixar de falar hoje, o adolescente, ele tem uma peculiaridade, que é o seu cérebro é bastante diferente do cérebro de qualquer outra fase etária, né? Porque quando a gente fala em criança, a gente, ou na puberdade, né, até a criança na puberdade, eminentemente o que se muda, né, é muito do corpo, né? Então, quando a gente vê uma criança, ela vai crescendo, ela cresce de tamanho, quando ela chega na puberdade, os meninos começam a engrossar a voz, começam a ter pelos, as meninas também começam a ter os seios, a gente vê muitos aspectos físicos na puberdade. Agora, quando entra na adolescência, o que a gente vê são as mudanças no cérebro. E o que são as mudanças no cérebro, de modo geral? São os neurotransmissores e as mudanças da arquitetura deste cérebro. E o cérebro adolescente, ele é muito mais rápido. Ele seria imbatível com os nossos, se não fosse uma questão. O cérebro deles ainda não está pronto para o tal autocontrole. Então, eles vão precisar muito do treino deste controle do impulso. Também por uma outra questão, olha que coisa mais incrível. O cérebro adolescente, ele precisa de mais recompensa. E a recompensa, o circuito da recompensa se forma antes de acabar o sistema do autocontrole. Então, veja só que interessante. Então, eles precisam de mais recompensa, mas eles ainda não têm os recursos para se controlar. E, fora que o adolescente, ele tem algumas regiões, algumas estruturas do seu cérebro que estão passando por transformações muito grandes. Por exemplo, as amígdalas, que não são as palatinas, eu preciso sempre dizer isso, para ninguém achar que tirou as amígdalas e que não vai poder lidar bem com as emoções. Então, o adolescente tem as amígdalas mais aumentadas do que em qualquer outra fase etária. O que significa isso? As amígdalas, que são as centrais, vamos dizer, que processam as emoções. Então, o adolescente, entre querer estudar matemática e querer sintetizar, se compreender uma emoção, o cérebro dele, não é nem ele, né? O cérebro dele vai para viver as emoções, porque as amígdalas estão extremamente aumentadas, fora outros circuitos que também estão de forma diferente, como, por exemplo, o núcleo accumbente, não importa os nomes, mas eu preciso contar para vocês o quanto o cérebro do adolescente
tem uma especificidade que não dá para a gente negligenciar. E eu digo isso, não é para a gente falar assim, poxa, ele está adolescente, então deixa ele então acordar a hora que ele quer, deixa ele, se ele chora, ou se ele grita, ou se ele se impõe, vamos compreender, não. É justamente para que a gente tenha mais informações e a gente possa criar estratégias para ajudá-lo nesse amadurecimento. Então, o adolescente, ele precisa desenvolver o seu pré-frontal, né? Porque o adolescente, ele tem várias habilidades já bastante desenvolvidas, mas o pré-frontal, que é também, né, a área desse autocontrole, que ainda não está tão desenvolvido como eu acabei de colocar. Eu vou dar um outro exemplo, para ainda ficar mais claro para vocês, essa região do sistema de recompensas do adolescente, só na adolescência, tem muito menos circulação de dopamina. Dopamina é aquele neurotransmissor do prazer. Então, o adolescente vai ser naturalmente mais entediado, vai necessitar de mais recompensa, de mais estímulo. Isso não é porque ele quer ou deixa de querer, isso o cérebro dele, para se amadurecer e se tornar um cérebro autônomo, independente, mais competente, passa por essa situação. E isso só mostra o quê? Quais são as estratégias que a gente tem que usar para ajudar esse cérebro a ficar mais forte, tá? Então, aqui, as funções executivas, que elas acontecem desde a infância, e elas fazem parte, o raciocínio abstrato, o controle de impulsos e a flexibilidade, como vocês viram, a memória de trabalho, habilidades socioemocionais, antecipação de ações, metacognição, que eu vou falar ainda um pouquinho antes de finalizar, motivação e autorregulação, e é a última região a completar seu desenvolvimento. Sabe quando? Por volta dos 28, 30 anos. Não é para vocês chorarem, nada disso, para os pais ficarem descabelados, porque muito dessas funções executivas já estão prontas perto dos 18 anos. Mas as principais, vamos dizer, refinações desse sistema acontecem mais tarde na vida. Eu quero rapidamente falar o que atrapalha este sistema, né? Nosso sistema de aprendizagem. O estresse. Lembrando que temos 3 tipos de estresse. O estresse natural, que é aquele estresse que vivemos e precisamos dele, que inclui os hormônios famosos, né? O cortisol, noradrenalina. Mas temos também o estresse chamado intermediário ou estresse tolerável, que é o estresse, por exemplo, que entramos quando começamos a viver em pandemia. E temos um terceiro estresse, que este sim é nocivo ou tóxico, e ele tem todo um substrato de evolução, mas ele hoje está sendo muito vivenciado pelas crianças e pelos jovens, não só por conta da pandemia, mas por conta de questões ligadas ao digital. Que eu costumo chamar também de droga. A gente tem as drogas offline, né, que são as drogas que têm substâncias estimulantes, as substâncias euforizantes, como o êxtase, né, as estimulantes como uma anfetamina, até a nicotina. Temos as substâncias sedativas, que vão nos lentificar, e tem as substâncias alucinógenas. Essas são drogas bastante conhecidas, que aqui eu chamo de offline, mas temos também as drogas online. E hoje, como eu falei para vocês que a tecnologia, ela é fundamental, hoje faz parte das nossas vidas, mas nós temos que também ter uma atenção redobrada a esta tecnologia do digital, porque ela pode ser droga. Tem uma frase antiga, né, que é a questão do veneno e do remédio é a dose, né? Então a droga também, né? A gente pode ser droga ou pode ser promoção, dependendo do nosso uso. A gente sabe,
quando eu digo a gente, é pesquisas e pesquisas e pesquisas, que os gadgets, principalmente aqueles ligados ao digital, têm que ser evitados para crianças com menos de 2 anos. Evitados. E depois, o uso é um uso com parcimônia. Eu tenho um artigo que eu vou disponibilizar para vocês depois, que fala sobre o melhor uso dos gadgets ao longo das idades, tá bom? Porque essa droga, ela pode mudar demais os hábitos, ela provavelmente, às vezes, diminui a atividade física. Quando as crianças ou adolescentes começam a ter uma ação nociva desta tecnologia, do digital na vida, eles vão ter até um descaso com a própria saúde, eles vão se afastar das atividades importantes e vão se privar até do sono e de alimentação. E vão começar a entrar numa negligência e no desrespeito até com a família e com os amigos. Então, este é um problema sério que a gente tem visto no consultório, mas assim, de forma geral, nos consultórios e em todos os lugares. Por quê? O iPad nunca diz não pra gente, né? O Netflix acabou com o capítulo da semana que vem, porque você pode assistir quando você quer. Para ser feliz, eu só preciso de um like, né? Eu vejo muitas meninas, minhas pacientes adolescentes, o desespero com o número de likes. O delivery acabou com o ritual de cozinhar para o namorado, aquela coisa gostosa que tem o tempo, que tem o processo, né? Até para transar tem solução instantânea, não é? A tela lisa de vidro substituiu as texturas e os cheiros, e que tudo isso faz parte deste nosso cérebro, esse que demorou milhões, né, milhares de anos, né, no sentido da filogenia, ontogenia, para estar como está hoje. E isso a gente precisa lembrar, porque isto é real, isto é a nossa realidade enquanto ser humano, enquanto sujeito. A dopamina é uma droga, mas a dopamina, ela é natural. E ela pode ser liberada antes de 1 ano até 100 anos ou mais anos de vida, por meio das nossas atividades saudáveis e cuidadas. E eu não posso deixar de, quando a gente fala de habilidades socioemocionais, tocar de novo no aspecto da ética, e que eu, felizmente, vi que a escola de vocês, a escola, o Colégio Harmonia, tem, parece que uma ênfase, né, parece, não, eu vi em tudo o quanto que vocês vamos dizer, trabalham, né, isso faz parte, né, da coluna vertebral da escola, e esta ética, junto às habilidades socioemocionais, são essenciais para o desenvolvimento das competências e habilidades que se fazem necessárias e que vão continuar fazendo necessárias e cada vez mais no cenário mundial, no cenário de trabalho, no cenário da vida saudável, né? A Jennifer Groff é uma especialista americana, né, em educação. Ela é uma assistente do laboratório do MIT, né, de mídias. Vamos mais um, por favor. E as emoções, que eu não falei tão diretamente, né, quando a gente fala de aprendizagem socioemocional, a gente está falando de emoções. Eu só quero retomar, né, já que eu estou chegando ao final da nossa apresentação, do quanto que nós, que não tivemos esta aprendizagem tão voltada para as emoções, nós tivemos, óbvio que isso fazia parte da nossa educação, né, do passado, mas hoje, com o advento de todas as mudanças, este entendimento e este cuidado maior com as emoções é bastante importante. E quando eu falo emoção, óbvio que eu falo de socioemocional, mas agora eu estou falando das emoções mesmo, das emoções, aquelas emoções básicas que todo ser humano
vive, que é aquela emoção que a gente percebeu muito quando o primeiro lockdown aconteceu. Se a gente repara nas reportagens todas que tiveram, o quanto que isso ficou emergente, né? Então, as emoções que todos temos, raiva, medo, tristeza, alegria e nojo, são universais, independente do lugar e da cultura. Estas emoções, passa mais um, por favor. O próximo slide, que faz parte do desenvolvimento saudável desse cérebro e que, felizmente, a mídia e o cinema acabaram fazendo esse filme muito bem cuidado. Vocês sabem que esse filme foi baseado no Paul Ekman, que é um das referências dos meus estudos, que foi o cara que estudou as expressões das emoções inerentes do homem. E mais interessante ainda, até quem, vocês de repente não sabiam, mas tem um seriado que ficou muito conhecido, que chama Lie to Me, que também é baseado no trabalho do Paul Ekman. Então, esse cara aí que trouxe essas informações tão importantes. E eu gosto aqui, não posso deixar de falar dessa frase do filósofo Spinoza, que é: quando um homem é vítima de suas emoções, ele não é seu próprio mestre, mas ele se encontra à mercê da sorte. Então, finalizando, né, indo para o final da nossa apresentação, eu preciso deixar essa mensagem da gente olhar, cuidar, que é: eu percebo as minhas emoções, eu identifico as emoções, eu manejo e eu lido. Isto sempre, esse espaço precisa haver na nossa vida se a gente quer ter crianças, jovens e uma sociedade mais saudável. Mais um, por favor. Próximo slide. A tecnologia, então, vai continuar fazendo parte. As emoções vão continuar fazendo parte, e as parcerias, mais um, por favor. As parcerias entre família, escola, sociedade, comunidade, o quanto isso é essencial. Sabe por quê? Porque, se a gente pensar, o cérebro funciona dessa forma. O cérebro é cheio de parcerias, o cérebro é cheio de sistemas que se conectam, que um colabora com o outro. Então, só vai haver um bom futuro para cada criança se houver estas parcerias, não só em seus cérebros, mas também na vida. Mais um, por favor. Eu também não posso deixar de falar de algo que é muito importante quando a gente fala de técnicas de aprendizagem, que é a meta-aprendizagem. E que foi muito feliz eu saber... deixa eu pegar aqui. Eu tinha pego aqui, espera só um momentinho, por favor. Eu tinha deixado uma folha aqui pertinho de mim. Um momento, por favor. Eu tive uma feliz surpresa. Eu conheço, por coincidência, algumas pessoas, pais da escola, e um desses pais é a Alessandra, a querida profissional, que me presenteou com uma atividade dos seus filhos, aliás, do seu filho e dos colegas destes filhos, mostrando que eles, de fato, estão se utilizando de uma das técnicas mais competentes de aprendizagem que foi feita aí na escola, que é justamente o uso da meta-aprendizagem, que é o próprio aluno, o próprio indivíduo, fazer o percurso do aprendizado, que é ele ensinando ele mesmo, ele ensinando seus próprios colegas e amigos. Então, quero agradecer aqui ao Daniel Veiga, Gustavo Araújo, Pedro Emílio, Pedro Rogato,
e o Vitor Caturani Wagstein, por essa... Vocês nem sabiam, né? Mas eu vi o vídeo de vocês, adorei, uma aula de tecido nervoso, histologia, gente, ó, que vale a pena vocês assistirem. Então, isso é a meta-aprendizagem, é o aluno passar pelo processo de aprendizagem, viver o seu próprio processo, né? Criar as suas próprias ferramentas, as suas próprias estratégias. E isto é o foco no aluno. Este é um grande propósito aí da aprendizagem. Mais um, por favor. Mais um, por favor. Eu vou passar esses que a gente, no fim, já acabou falando um pouquinho. E eu gosto muito deste slide, porque ele fala coisas que normalmente a gente não vê, né? A gente falou aqui das competências socioemocionais, competências cognitivas, do cérebro, né? Que são coisas, assim, até relativamente palpáveis. Mas quando a gente fala de sucesso, e sucesso na sua palavra mais formal, né? São coisas que, às vezes, a gente não enxerga. O que faz parte do sucesso? Tudo isso que a gente falou faz parte? Faz, tudo isso que a gente falou faz parte, mas tem coisas que, de fato, é difícil da gente ver, mas que são necessárias e imperativas. E são o desejo, a paixão, o foco, o esforço, o trabalho duro. Isso, sim, é que faz com que cada um chegue ao seu pódio. Mais um, por favor. Então, de tudo que nós conversamos aqui, educar, neuroconectar e harmonizar a mente nos seus aspectos cognitivos, sociais, mentais, espirituais, emocionais, morais e ético. É disso que se trata a educação. Essa educação que é integral, essa educação que é conectada com vários atores, professores, alunos, pais, família, comunidade. É disso que se trata o sucesso da aprendizagem. E o sucesso do aprendizado é de todos. Obrigada. Ana. Excelente, Adriana, excelente, uma aula excelente. A gente tem esse projeto, né, ciclo de palestras Harmonia em Família, né, e a gente falou, bom, para iniciar precisa alguém que fale, né, de um tema extremamente importante, necessário, né, e alguém que tivesse a linha assim, do colégio, e a gente foi buscar, falou, nada melhor do que a Adriana Foz, e foi excelente, foi uma aula, né, você foi muito feliz, né, e foi, assim, realmente uma aula. É só para esse grupo, né, que você falou, esses alunos, né, aí o professor Paulo, ele que sempre trabalhou junto com esse grupo, né, o professor Paulo também, excelente, temos alguns professores aqui acompanhando, né, é uma equipe excelente, né, e esse alinhamento que você apresentou sobre o nosso colégio, né, então, por isso que explica o porquê hoje a Adriana Foz está aqui com a gente, né, Adriana? Você falou em, sabe, inteligências múltiplas, né, em natureza, em uma educação integral, né, isso que a gente acredita aqui também. Muito obrigado. Ética, com valores, né? Com certeza. Porque esse que é essa é a educação do hoje, né, e do amanhã. Exatamente, né? As competências socioemocionais, né? Isso, os limites, né? Assim, o porquê dos limites, né? Por isso que a gente acredita muito numa educação integral, né? Isso com certeza. A gente tem algumas, sabe, perguntas, né? Amanda, eu quero agora a participação também da Amanda, né? E a gente só lembrar que temos sorteio, né, Fernanda? Você quer falar um pouco dos livros aí da Adriana? Nós vamos sortear 4 livros, é isso, né? Isso, sim. Após as perguntas, vamos ter aí o sorteio, né? Dos 4 livros aí da Adriana Foz. Vamos sortear aí ao vivo para vocês. Entregaremos aí ou aqui no colégio ou na residência do ganhador.
tá bom? O livro autografado, né, Fernanda? Ah. Sim, autografado, isso aí. Que aí tem mais valor, né? Com certeza. Amanda, você quer conversar um pouco com a Adriana? Eu gostaria de fazer uma pergunta, primeiro dizer, né, que, nossa, um privilégio ouvi-la, né, um tema tão relevante, com informações tão atuais, né, e com essa leveza com que você consegue falar, né, com a gente numa manhã de sábado e trazendo um assunto assim, né, que pode beneficiar tanto os pais, né, e o colégio. Aqui nós temos, Adriana, uma área, um espaço muito grande, né, ligado à natureza. E toda educação infantil, na verdade, toda educação, né, até o ensino médio, tem esse benefício, né, essa possibilidade, e a estimulação da educação infantil, né, pensando no neurodesenvolvimento, na importância, né, do estímulo também nesse período, né, você fala das janelas de aprendizagem, então vai entendendo que tem ali, né, vários períodos, mas falando da infância, né, a gente tem aqui a aprendizagem contextualizada e a possibilidade dessa estimulação sensorial, né? Gostaria de ouvi-la em relação a como os pais podem, né, o ambiente familiar pode favorecer também, né, contribuir para o favorecimento dessa apropriação das crianças, né, dessa estimulação. Ótimo, isso é muito importante, porque até corrobora, né, com tudo que a gente vem falando, primeiro dessa parceria entre a escola e os pais, e também do que é prioridade em cada fase etária, né. Então, as crianças têm é prioritário, né, que a primeira fase da primeira infância, que a gente priorize as percepções, sensações e atividades motoras. Então, quando você me pergunta como é que os pais podem colaborar, por exemplo, levando as crianças aos parques, levando as crianças a espaços, mesmo agora que a gente tem que ter esse isolamento, né, essa equidistância de todos, mas propiciando estimulações diversificadas a essas crianças, propiciando contatos, mesmo que não sejam físicos a priori, que possam mostrar para as crianças a diversidade que existe, né, de pessoas, de amigos, que possam cultivar amizades, estreitamentos entre os seus familiares. Família é o esteio, família é o ninho, né? E quando eu digo família, é o pai, a mãe, os filhos, independente desse pai estar na mesma casa dos filhos ou não, porque hoje a gente sabe dos diversos formatos familiares que tem, e isso não é a questão é a qualidade do que se trata, né? Mas é da gente valorizar e cultivar os laços familiares com os avós, com os tios, com os primos, então acho que este é um aspecto que não é, a escola não pode fazer, que é a família quem tem que fazer, e cultivar estas conexões são muito importantes, principalmente na primeira infância, e segunda infância também. Perfeito. Temos aqui uma consideração da Mirella, estava aqui no ar, falando da relevância, né? Parabéns, equipe Harmonia, por trazer um tema tão relevante e atual, que reforça a importância dessa parceria família e escola no desenvolvimento de nossos filhos. Sabe que é muito... Bom, eu costumo brincar assim, às vezes quando não tem perguntas é porque a gente explicou tanto, né? Que acho que a gente nem deixou perguntas, é isso? Ou porque as pessoas estão processando tanta informação e que depois podem vir a ter alguma pergunta, e eu me disponibilizo, viu, equipe do Colégio Harmonia, que algumas perguntas que vocês possam fazer à curadoria, possam vir para mim tardiamente, mesmo que não seja agora, né, num sábado matutino, né, de repente aí a gente eu possa responder mais para frente, tá bom? Quero deixar também essa possibilidade para a gente aproveitar, né, essa conexão e e o tratamento das informações, né? Às vezes, agora, o pessoal ainda não tem ainda pergunta, estou vendo gostoso aqui, o pessoal falando que gostou da aula, tal, muito, muito legal, mas, de repente, se tiverem perguntas um pouquinho mais para frente, a gente responde, vocês fazem a curadoria e eu respondo, tá bom?
A gente pode fechar assim, né, Adriana? Né? A gente recebe essas perguntas, né? A gente encaminha, assim, e você responde, a gente encaminha de novo aos pais que fizeram. Isso aí é tranquilo. Isso a gente pode já conduzir assim. Já temos 1h30 já de live, né? Mas eu ficaria aqui o dia inteiro, viu, Adriano? Eu confesso que o assunto eu gosto muito, né? Então, passou muito rápido, né? A gente não percebe. Então, isso mostra que foi sensacional mesmo. Fernanda, você quer conduzir o sorteio? Vamos. Vamos lá. Adriana mostra os livros aí, né? Estou aqui, ó. Eu acabei, dos meus livros, eu acabei escolhendo 3, vão ser 4 sorteios, pode deixar que eu não esqueci, são 4, mas a gente escolheu 3 devido ao tema de hoje, né? Então, aqui, todos os temas falam do nosso cérebro, da nossa cachola, porque quando é para criança, esse aqui é para criança, explicando, na verdade é para criança, e eu costumo dizer assim, é para criança e para adulto, né? Porque quando a gente trata de algo como lúdico, facilita a aprendizagem. Então, tem muita gente que não entende muito sobre cérebro, tem até professores, por exemplo, que compram esse livro para aprenderem como é que o cérebro funciona, porque de uma maneira lúdica, gostosa, né? Então, esse para contar qualquer e para vocês poderem escolher, né? Então, por isso que eu vou contar um pouquinho para vocês, brevemente. Aqui tem o cérebro, eu brinco que esse livro, eu fiz uma metáfora que o cérebro é como se fosse um grande campo de futebol, onde os neurônios são os jogadores e os passes de bola são as sinapses. E vai acontecendo, então, todo o jogo, né, que é o grande mundo dentro do cérebro, que é voltado para essa aprendizagem, que conta com vários jogadores, com várias áreas do cérebro, que todos precisam estar sempre em harmonia para que possa ter o melhor aprendizado. Então, é disso que se trata, esse livro, que tem escolas que costumam adotar ele para os seus alunos, que muito me alegra e me gratifica. Depois temos também este, que é o Frustração, apesar de ser um tema tão difícil, na verdade é um livro muito gostoso, porque ele fala de todas as competências que eu mencionei para vocês, as competências emocionais, né? Fala de 14 competências emocionais, tem uma mandala para que cada um possa ver como é que está em cada competência, como é que eu estou de perseverança, como que eu estou de empatia, como que eu estou de intuição, explica cada uma. Tem também um quiz do frustrômetro, como é que eu estou lidando com as minhas frustrações. Tem também o quiz para os pais verem se eles estão deixando seus filhos se frustrarem com competência, porque vocês viram que frustração é um grande recurso para a competência. Então, tem aqui o capítulo só sobre isso, e o frustrômetro. E depois temos esse livro, que é o A Cura do Cérebro, que é um livro que vamos dizer, é um livro que fala como um cérebro se organiza, se desorganiza e volta a se organizar com ainda mais eficiência. Eu conto, esse livro eu uso a minha história, né, para falar sobre como é que o cérebro funciona e desfunciona, mas também de um jeito muito gostoso, muito acessível, e aqui também a gente tem um pouco da plasticidade emocional, tem dicas de como que a gente pode exercitar a plasticidade emocional. Então é isso, então são esses 3, e o livro que for mais, a gente se organizou aí que a primeira escolha do livro, a gente duplica ele, então o 4º livro vai ser o mesmo da primeira escolha. Adriana, antes da gente entrar no sorteio, né, tem algumas perguntas aqui, né, acho que dá tempo ainda, mais alguns minutos. Tem uma do Sr. José Ferreira, ele coloca assim, ó, na oportunidade de estar com a neta, como os avós podem colaborar? Ai, que coisa maravilhosa, que pergunta deliciosa e importantíssima. Você sabe que os avós, dizem que são os pais com açúcar, né? Mas os avós são importantíssimos na educação integral de uma criança. Os avós são aqueles que educam com o coração, né? Porque aos pais cabem
as puxadas de orelha, né? Cabem os limites mais concretos, e os avós podem trazer a história, podem trazer o legado, podem trazer isso que traz, trazer isso que traz, podem facilitar essa conexão com a história. Então, contar coisas da história da família, fazer coisas, por exemplo, tenho avós que adoram cozinhar e que trazem os netos nesse movimento tão pouco tecnológico e tão analógico, tão essencial, porque lembra, o cérebro é analógico. Excelente, Adriana, obrigado, José Ferreira. Tem uma outra aqui do Pedro Peron. Doutora Adriana, como o ensino de línguas estrangeiras o ensino pode contribuir nesse processo do desenvolvimento do cérebro? Bastante. O cérebro tem uma janela de aprendizagem, né, tem um período sensível para o aprendizado de línguas, que se inicia desde que a criança está na barriga da mãe, né? Então, indicando o quanto que o cérebro é maleável e ele é suscetível às informações das linguagens. Então, você aprender línguas desde que contextualizadas, desde que fazendo sentido, é muito promotor para a criança. Então, existia uma época, né, onde se falava que aprender mais de uma língua na época de alfabetização era muito atrapalhava, e a gente vê hoje que isso é um neuromito, isso não procede, que a gente tem sim essa capacidade de aprender outras línguas, mas desde que de forma contextualizada. O que é isso? A língua, a gente tem a língua materna, né, que é a língua, por exemplo, nós, no Brasil, por exemplo, no meu caso, né, eu falo português, o marido fala português, por exemplo, no meu caso, meu filho ia aprender o português como língua materna. Ele pode aprender, por exemplo, o inglês, ou o mandarim, ou qualquer outra língua, quando criança, sempre de uma maneira mais lúdica. A gente tem que lembrar que uma criança não é um CEO, né? Ele está treinando para ser CEO do seu próprio cérebro. Então, essa criança, ela precisa aprender as coisas pelo lúdico, pelo afeto e pelo lúdico. Então, eu faço esse recorte pontual, porque a gente pode aprender várias línguas, mas desde que por meio do lúdico e do afeto. Excelente, excelente, Adriana. Não sei se tem mais perguntas, né? Estava correndo aqui os comentários, muitos comentários, dando os parabéns, viu, Adriana? Sensacional. Que bacana. Eu não sei se tem mais... Eu estou aqui, assim, só para complementar, me lembrou vocês, porque normalmente tem sempre muitas perguntas de línguas, de aprender línguas e tal, e sabe, vou comentar uma coisa engraçada. Na época do meu AVC, vocês sabem que eu não sabia mais falar português, né? E vocês sabem que uma das estratégias que eu tive para reaprender foi usar a segunda língua, que no caso era o inglês, então eu só falava em inglês com as pessoas, porque eu não conseguia. Então, assim, mostra o quanto o cérebro, ele é plástico, o quanto ele sempre vai procurar novos caminhos, né? Então, você trazer outras linguagens para os cérebros, desde que linguagens até, vamos dizer, verbais, como então o inglês, o espanhol, como linguagens no sentido de música, arte, a meditação ou mindfulness, né, que hoje é tão importante, tão necessário, quando a gente fala de compensação, a atenção plena ou qualquer outra estratégia técnica, né, porque a atenção plena é uma técnica de equilibração e de compensação, como isso é importante. A gente tem aqui também no Colégio Mindfulness, né? Então, aqui, que bacana. Essa prática é diária, né? Então, mesmo nesse momento online, né, a gente ainda mantém alguns professores nessa prática do Mindfulness. Isso é excelente, né? Excelente aí. Então, estamos de acordo com o que o melhor da neurociência mostra para a educação.
E não combinamos isso, né, Adriana? Não combinamos, isso de fato, não combinamos. Aliás, nada, porque até eu peço desculpa para vocês. Eu tinha combinado, viu, gente, eu tinha combinado com o Edilson que eu ia mostrar a palestra para ele antes do dia de hoje, como eu sempre faço. E eu tive tantas, assim, vamos dizer, tantos imprevistos nessa semana, gente, não dá nem para contar, que eu não pude mostrar a palestra para ele. Então, eu falei assim, meu Deus do céu, porque normalmente assim, é como se fosse um protocolo meu. Eu mostro, que é para ver, olha, tá, para vocês ficarem, né, terem essa segurança do que vai ser tratado e tal, e dessa vez eu não pude falar. Você vê que coisa? E ficou melhor assim, viu, Adriana? Parece... É verdade, é verdade. É verdadeiro mesmo, né? E eu falei, você colocou, né, esse conceito nosso de educação integral, com as 3 línguas estrangeiras, né, que a gente pensa assim também, né, a área verde, o IP nosso, o pau-brasil que a gente tem aqui, né, então, isso e sem combinar, isso que eu falo, sem combinar, né, sem a gente ver essa apresentação, e foi excelente, né, um alinhamento aí perfeito. E a sua amiga, né, Alessandra, que é mãe do Vitor, né, ela está fazendo uma pergunta aqui, Adriana, a plasticidade é promovida pela fono, físico e psico. Em que momento você acionou a resiliência da plasticidade emocional e a cunhou no seu AVC? Ela está perguntando. Em que momento eu acionei a resiliência da plasticidade emocional? Eu acho que, na verdade, são etapas, né, da minha reabilitação, mas no momento que eu estava com maior consciência, eu tive que exercitar a resiliência de uma maneira muito emblemática para que eu pudesse me modificar internamente para poder trabalhar novos aspectos que a vida me colocava. Por exemplo, eu achei que nunca mais eu ia voltar ao meu trabalho, que é este, né, de ser psicopedagoga, neuropsicóloga. Eu fui pintar, gente, eu fui virar artista, porque eu tive que dar uma chance para o meu cérebro fazer um outro percurso. Então, a resiliência nisso era, eu mudo o que eu posso mudar, e o que eu não posso, eu preciso aceitar, né? Então, esse exercício desta resiliência, que é até maior do que essa frase aí que eu coloquei, é um exercício importantíssimo da gente ver os vários caminhos que nós temos. É nós colocarmos a régua das nossas expectativas em outros lugares para que nós possamos usar todo o nosso potencial em prol de uma saúde, do desenvolvimento integral, porque eu tive que, por exemplo, imagina, eu não sabia mais falar, eu não sabia mais ler e escrever, só que eu era já uma especialista em distúrbios de leitura e escrita. Assim, obviamente eu entrei numa depressão bastante grave, mas assim, para depois, como eu fui me reconstruindo, eu tive que colocar essas réguas em outros lugares. Bom, então agora não vai dar para eu querer isso que eu queria. O que eu posso querer agora, né? O que eu tenho? Quais são os instrumentos que eu tenho? O que eu tenho que buscar agora para esta etapa? E assim eu fui caminhando, né? Etapa por etapa, passo a passo. Eu digo que um dia por vez, continua sendo meu lema em todos os meus desafios. E, logicamente, eu não tenho como não fazer essa metáfora, né, entre a pandemia que teve no mundo hoje por conta da Covid, e a pandemia cerebral que eu tive, né? Foram 2 movimentos muito parecidos em módulo, que traz uma retração, uma mudança absoluta, né? Um recrutamento de habilidades que você não imaginou que teria que usar, que teria que buscar. Então, mais ou menos isso. Foi dessa forma que eu vivi a resiliência. E a Gláucia fala também sobre o samba na sua vida depois, é isso? Gláucia. A Gláucia de Oliveira, Paula.
Ô, Gláucia, obrigada. Acho que então você assistiu o meu TEDx, né? Que é o TED é aquela palestra que é internacional, né? Que é aquele grupo que até tem sediado nos Estados Unidos. Eles me convidaram para fazer essa palestra e provavelmente é isso que você viu. Você viu que eu acabei dançando no final? Meu Deus! É isso aí, eu tive que aprender a rebolar, gente, rebolar literalmente e metaforicamente. E o que é isso, rebolar? Né? Rebolar é a gente poder usar outras estratégias, é a gente poder ser resiliente o suficiente, criativo o necessário, uma das coisas aqui que eu fiz foi, quem teve um AVC, tem um andar que a gente chama de ceifante, que é um andar meio duro, assim, que traz a perna de lado. Eu fui fazer, sabe o quê? Aprender a sambar. Então, no TED, quem não viu o TED, vai ver que no final eu tive que sambar, que é uma forma da gente exercitar e soltar e criar outros caminhos aí para as nossas performances, né? Então, é isso aí. Excelente. Tem uma outra pergunta aqui da Cida Ramos, que é mãe de alunos aqui do colégio. Ela coloca assim: eu e meus filhos somos voluntários num abrigo e queríamos saber o que podemos fazer para ajudar essas crianças. Olha, que coisa linda, que presente essa pergunta, porque a gratidão e a generosidade, como se vocês forem ver, é uma competência emocional importantíssima. Então, propiciar um trabalho voluntário é exercitar a generosidade para si mesmo, né, que é essa rede cerebral, mas, sobretudo, para o mundo. Então, eu fiz muito, sempre fiz, desde que eu tenho, acho que uns 12 anos, eu faço trabalho voluntário. Então, faça e contamine as outras pessoas, as outras crianças, para esse tipo de trabalho, que é um trabalho excelente que a gente pode fazer. Vocês, hoje em dia, tem diversas ONGs, hoje a internet traz várias possibilidades de colaboração, tem desde vamos dizer, o Instituto Fazendo História, que é o último instituto que eu fiz trabalho voluntário, até tem vários tipos. Fazendo História, você se cadastra e você faz um trabalho de contação de história para as crianças. Então, cada um vai sentir o que gosta e o que tem para dar. E o fato é que nós temos muito para dar. E eu acho que trazer isso para cada criança, o quanto elas são ricas, né, internamente, o quanto que elas sempre podem, assim, contribuir, isso é um sentido e um sentimento de muita relevância na atualidade de hoje. É você trabalhar os seus recursos e saber que você pode sempre algo mais e que você tem sempre algo para dar e para doar. Então, esse trabalho que eu fiz chama-se apadrinhamento afetivo, que tem muito a ver com o nosso legado emocional, né? Obrigado, Cida. Obrigado, Adriana. Tem outra pergunta aqui. Vamos fazendo, né? Acho que dá tempo ainda, Adriana, né? Mais alguma só. Eu tenho só. Uhum. E tem aqui da Cláudia Lui. Qual a sua dica para criança com PAC e TDAH? Obrigado. Crianças com PAC e TDAH. Bom, as crianças com o transtorno da hiperatividade, déficit de atenção, você sabe que o contato com a natureza, tudo que trabalha muito a energia, o exercício físico, o esporte, a música, tudo isso traz um ganho muito grande para o cérebro de uma criança que tem, vamos dizer, uma maneira de funcionar desta forma. Então, vai por este caminho que você vai ter filhos ou filho que pode se superar a cada dia, e isso que é maravilhoso, né? Eu acho que a viver isso, né? Viver se superar todo dia. Adriana, suas considerações finais.
por favor. Eu já quero agradecer a todos que assistiram, que acompanharam essa aula mesmo. Eu classifico assim que foi uma aula, né? Estão aqui ainda, depois de 2 horas aí acompanhando ainda, tem bastante gente acompanhando ainda. Suas, então, considerações aí finais, e depois a gente faz o agradecimento mais uma vez e encerra. Por favor, Adriana. Ótimo, bom, primeiro, o meu é um agradecimento pelo interesse de vocês, de querer informações tão preciosas, né? Então, eu acho que é essa mensagem de agradecimento e de que a gente possa, todos nós, cuidarmos, né, desse ser integral que cada um íntegro, singular e eminentemente conectado. Que a gente continue neuroconectados. Obrigado, Adriana. Amanda, sua despedida também. Muito obrigada, um prazer. Fernanda. Obrigada, Adriana, foi fantástico. Obrigada às famílias, obrigada a todos os colaboradores aqui que contribuíram também para este momento. Muito obrigada. Mais uma vez, Adriana, obrigado. Vou até colocar aqui, a Maria Rita colocou, foi incrível mesmo. Obrigado a todos. Bom fim de semana, até a próxima. Essa foi a primeira, né, abrindo o projeto aí, ciclo de palestras Harmonia em Família, e acho que abriu com chave de ouro, com certeza. Obrigado, Adriana. Obrigada a vocês, obrigada a todos, famílias, escola. Abraço a todos. Abraço.